Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Question of the Week e hoje vou falar sobre como identificar e eliminar as distrações. Como que você se comporta com relação às suas metas e os seus objetivos? Seja bem-vindo! Você tem consistência naquilo que você deseja fazer? Na construção de novos hábitos, dos sonhos, das metas, aquilo que você determina? Você costuma ter consistência? Ou você desiste? Uma coisa muito importante de se levar aqui em consideração é que poucas pessoas fracassam. A maioria desiste antes mesmo de iniciar qualquer projeto. Ela já coloca os empecilhos antes mesmo de iniciar aquilo. Já coloca que é ousado demais, que ela não vai ter tempo, que ela não vai ter disciplina. Começa a contar um monte de historinha para justificar nem mesmo se colocar em movimento em direção àquilo que deseja ou que sonha. E essas distrações, esses empecilhos no meio do caminho ou algumas coisas que possam estar roubando o seu tempo, é sobre isso que a gente vai falar. Então, mais aqui no final da live, eu vou trazer uma lista de coisas que roubam o seu tempo e você pode nem estar percebendo que isso acontece com você. Para que a gente inicie aqui, então, é importante identificar o que te paralisa, né? O que te faz ficar no meio do caminho. Pode ser WhatsApp, Facebook, Instagram, uma nova postagem do YouTube. Pode ser um vício que você tenha, que possa estar aí te roubando a energia das coisas que você de fato precisa dar a atenção. O que eu queria compartilhar aqui com vocês é que mais ou menos uns 13 anos atrás, 13 anos mais ou menos, eu identifiquei que a televisão era um hábito nocivo que eu tinha e que estava me atrapalhando a conquistar os meus objetivos, a dar o meu melhor naquilo que eu estava fazendo, que eu estava realizando. Na época eu estava na faculdade e eu tinha o hábito de assistir muita televisão. Então eu estudava de manhã, voltava para casa, almoçava e começava a minha jornada em frente à televisão. Eu começava assistindo Sessão da Tarde, depois eu ia para Malhação, aí aqui é Paraná, né? Então eu assistia Paraná TV, depois a novela das 6, aí vinha o Jornal Nacional. Nessa hora eu levantava a bunda do sofá e ia fazer a janta. Fazia a janta, terminava a janta, assistia a novela das 9, jantando. Então, muitas horas do meu dia iam em frente à televisão e eu não estava prestando muita atenção, né? Eu estava diante de um novo hábito para mim, né? Eu fiquei um tempo de ano sabático em casa, bastante tempo, e daí naquele período eu estava retomando a faculdade. E aí eu identifiquei isso. Quando eu percebi que muitas coisas eu estava deixando de fazer por estar perdendo muito meu tempo na frente da televisão, eu comecei a mudar esse hábito de forma até que radical. Eu parei completamente de assistir, eu troquei a televisão pelos livros, pelos cursos, antecipando algumas matérias da faculdade. Com isso eu consegui dar mais atenção para os meus filhos também, cuidar melhor deles, da casa, enfim. Um hábito nocivo estava me atrapalhando em várias áreas da minha vida, com os meus filhos, conjugal, com o intelectual, no caso do trabalho. E depois que eu fiz isso, muitas outras coisas mudaram, né? Além de dar mais atenção para os meus filhos, ser mais proativa, no caso, nos estudos, né?
eu consegui indicação de professores para trabalhar em algumas organizações que fizeram parte do meu currículo depois. Então, muitas coisas surgiram depois dali. Eu vi possibilidade de fazer alguns cursos, de me aprimorar mesmo enquanto estava na faculdade. Só que eu precisei olhar com verdade para esse hábito nocivo que era a televisão. O meu convite para você que está assistindo é que, usando esse hábito que eu trouxe de exemplo, né, no meu caso da televisão, que você possa identificar qual é a sua pedra no caminho. Lembrando que quem para no meio do caminho não vai para lugar nenhum. Então, identificar o hábito nocivo, e a gente vai falar de identificar esses hábitos, inclusive, que distraem você, ou que são nocivos, para cada pilar da sua vida, porque isso também precisa ser visto em detalhe. Qual o pilar da sua vida e qual é o hábito nocivo que você nutre ali, talvez por tanto tempo. Algumas coisas talvez você nem identifique como distração, porque já faz parte da sua rotina, já tá aqui enraizado em você. E é para isso que a gente vai abrir os seus olhos hoje, trazendo essa lista de coisas que podem estar roubando o seu tempo. Então, vai ficar gravado, depois dá uma... Quem chegou agora, a tia Valdete entrou agora, depois dá uma assistida no início, que eu falo um pouquinho sobre uns hábitos que eu tinha com relação à televisão e como que eu mudei isso, né? Quando a gente vai mudando os comportamentos e começa a realizar, a entrar nesse espiral de realização, isso vai nutrindo as nossas crenças. Eu falo aqui da pirâmide do indivíduo. A pirâmide do indivíduo, ela é fortalecida, suas crenças de identidade, de capacidade, de merecimento. Cada vez que você entra nesse loop, nessa espiral de realizações, essas crenças, elas são fortalecidas. Isso é muito importante, porque vai fazendo você construir um estilo de vida com base em realizar, em fazer de fato aquilo que é importante, né? Traçar suas metas, seus objetivos e alcançar eles. Não parar no meio do caminho, é começar um novo hábito de ser saudável, de se alimentar saudavelmente, de fazer exercício e se manter nesse hábito ao longo da sua vida. Quando você traz hábitos para a sua vida não como temporal, vai começar para eu emagrecer tantos quilos e depois acabou. Isso dura pouco. Quando você traz os hábitos para fazerem parte da sua vida, da sua rotina, para um estilo de vida, para você manter-se assim, isso vai fortalecendo essas suas crenças. Então, pare de colocar suas metas como um início e fim, para começar e acabar. Até eu atingir tal peso. Traz isso como hábito, com constância. Então, se é fazer exercícios, que você traga isso para se tornar um hábito de fazer 4 vezes na semana, 3 vezes na semana, mas traga para um estilo de vida, não para algo que vai começar e terminar depois que você alcançar uma etapa que você traçou, né? Esses hábitos que são saudáveis precisam fazer parte de um estilo de vida. Quando a gente fala de tecnologia, existe 2 formas de você usar ela. A sua disposição, né, para ela ajudar você a ser mais produtivo, ou para você ser um escravo dessa tecnologia. E eu quero fazer essa reflexão com vocês. Como que vocês usam a tecnologia? Vocês são escravo da tecnologia? Eu vou explicar um pouco mais o que seria ser escravo da tecnologia. Por exemplo, o seu celular, né? Aí aqui vem uma curiosidade até. No início eu falei sobre como a televisão me roubava os meus hábitos. Na época eu estava fazendo faculdade de informática. Muito tempo atrás, na minha casa não tinha nem internet veloz, nem nada. Era internet de escada que fazia aquele barulhinho lá para conectar. Hoje em dia a tecnologia ela tá tão potente, aqui em casa já tem fibra ótica, velocidade, mas não só isso.
com relação a mim, eu consigo lembrar do que eu tinha lá atrás de tecnologia, ou a falta, né, do que eu tinha, e comparar com hoje. Só que se eu pego uma pessoa de uma geração mais nova, se eu pego os meus filhos e alguns primos pequenos que eu tenho, a realidade deles é outra. Eles já nasceram imerso à tecnologia, a uma velocidade, a uma quantidade de informação muito maior do que a que a gente tinha lá atrás. E isso pode prejudicar se você não estiver educando essas crianças e adolescentes a administrar corretamente a quantidade de informações que eles recebem. Então, é importante para você e também para as pessoas, seus filhos, seus netos, enfim, identificar o quanto isso está prejudicando ou está sendo saudável essa quantidade excessiva de informação. E o uso correto das tecnologias. Então, existem muitos aplicativos que vão fazer a sua produtividade ir lá para cima, mas existem tantos outros que vão acabar com ela literalmente. E um deles, assim, muito comum e que às vezes a gente não enxerga, é a quantidade de notificação que o nosso celular produz pra gente. Então, tornou-se um hábito muito comum as pessoas acordarem, pegar o seu celular e começar a olhar todas as notificações que existem nele. Só que isso é um problema, porque o que você faz geralmente na primeira hora do seu dia tende a ditar como vai ser todo o restante do seu dia. Essa mesma pessoa, às vezes, acorda, sai do celular, vai pra frente do computador e aí continua uma rotina antes mesmo de tomar um café saudável, de fazer outros hábitos que são mais saudáveis. O que acontece com o nosso cérebro cada vez que vem uma notificação no celular? O nosso cérebro liga o modo de o que foi que eu ganhei? O que foi que eu ganhei? Aí ele sai querendo, assim, disparado pegar o celular e ver aqui a notificação no celular, o que foi que eu ganhei. Ele liga esse modo. E esse modo do que foi que eu ganhei libera dopamina no seu cérebro. E a cada notificação você vai ter isso. Isso é ruim porque vai acabar atrapalhando o seu rendimento durante o dia. Então, desative as notificações. Coloque um horário para que você vá olhar para essas suas redes sociais. O que as pessoas não sabem também é que o WhatsApp também é uma rede social, né? Algumas pessoas ficam chateadas comigo, mas eu não olho o tempo todo o meu telefone. Antigamente eu achava que, nossa, eu recebi uma notificação e eu tenho que correr olhar. Eu recebi um e-mail, eu preciso correr ler. Só que quando você faz isso, você tá sendo a agenda de alguém. Você não tem estabelecido as suas prioridades da sua vida, a sua rotina de excelência, os seus rituais que você precisa nutrir para se tornar uma pessoa mais saudável, mais forte, fortalecida espiritual, mental e fisicamente. Então, quando você tá agindo, né, e tá guiando o seu dia de acordo com as notificações, com as coisas que você vai recebendo, você vai sendo a agenda de alguém. E você precisa mudar isso. Você precisa definir primeiro os seus horários, as suas prioridades, colocar na sua agenda, definir o horário para cada coisa que você quer realizar na sua vida. E aí depois você coloca um tempo específico para você olhar suas redes sociais, para você olhar o seu Facebook, o seu Instagram e até mesmo o seu WhatsApp. Ah, mas eu sei que algumas pessoas vão falar assim: ah, mas é ali no WhatsApp. Caiu aqui um negócio na parede. É pelo meu WhatsApp que as pessoas se comunicam comigo. Ah, como que eu vou saber se algo importante está acontecendo, algo urgente está acontecendo? As pessoas vão te ligar se for importante, a informação ela vai chegar até você. E existe como você definir um som específico para aqueles contatos que são de fato importantes e que você precisa olhar as mensagens quando ela chegar. O restante você pode olhar e definir um horário específico para fazer isso, né? Então, vira o jogo, começa a assumir o controle da sua vida, começa a assumir o controle da tecnologia e usar ela aí a seu favor. Traga aplicativos que vão melhorar a sua produtividade e se feche um pouco para essas mídias todas que existem e que estão fazendo você gastar o seu tempo de forma até sem você perceber.
O outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a lista de coisas que roubam o seu tempo e que você nem percebe que isso tá roubando o seu tempo, sua energia. O primeiro item da lista aqui é planejamento ineficiente. Quando você não planeja adequadamente, eu sei que eu não sou a pessoa mais adepta de planejamento, que eu sou mais da execução, mas tem uma importante tarefa de dar um passinho e programar e planejar os seus passos para que você seja mais eficiente. Quando você tem isso bem definido e esse planejamento ele é eficiente, você vai ganhar tempo com isso. Você já vai saber, não vai ficar que nem uma barata tonta. E outro item importante do planejamento, eu falei que se você tá guiando a sua vida conforme os e-mails que chegam, as notificações do celular que chegam, você tá sendo a agenda de alguém. Então, o outro item importante para você observar é: se você não tem uma agenda, você não tem um planejamento eficiente. Se você não tem uma agenda que é sua, por exemplo, eu, como líder, se eu não colocar como prioridade um ritual para minha equipe, um ritual de feedback, um ritual de reuniões, um ritual como prioridade na minha agenda, ela vai ser ocupada por outras coisas que não são importantes. Se eu não pegar as minhas metas que eu tenho que cumprir, estabelecer e definir tempo nelas, na agenda mesmo para realizar aquilo, também não vai acontecer. Eu vou ficar aqui me ocupando, né, no dia a dia, me ocupando com reuniões que às vezes nem são importantes, que não tem pautas definidas, inclusive isso é um item da lista ali também. Vou ficar me ocupando com um monte de atividades que não são as que são importantes e que vão me levar em direção àquele objetivo. Então, olhe sempre para a sua agenda, para o seu planejamento, pensando lá naquele princípio de Pareto no 80-20. Qual é o 20% que você de fato precisa dedicar de atenção? E o que é trivial que você pode eliminar ou deixar para depois ou até mesmo delegar? Então, planejamento ineficiente vai roubar o seu tempo. E isso entra, então, você definir, fechar a sua agenda para as coisas que são importantes, estão relacionadas às suas metas e seus objetivos. No trabalho, isso, e na sua casa, na vida pessoal também. Seja sua meta dentro do trabalho ou a sua meta de vida, né, que você queira. Se você não colocar o horário para você planejar suas refeições saudáveis, para você fazer os seus exercícios, a vida vai passando e você não vai fazer nada. E quando você chegar lá velhinho, você vai se arrepender de não ter olhado mais para você e feito e realizado as coisas que são importantes na sua vida. Então, é importante planejar eficientemente a vida, tá bom? Não só a agenda, mas a sua vida. Outro item que rouba o seu tempo é falta de prioridade. Um pouco do que eu falei aqui. Se eu somente me ocupar, então eu chego todos os dias, leio todos os meus e-mails, lindamente zerei minha caixa de e-mail, mas tudo que era estratégico para que eu pudesse ter um reconhecimento no trabalho ou para que eu pudesse colocar planejamentos pessoais em ação, eu não realizei, porque eu fiquei aqui até ler o último e-mail da caixa de entrada. Eu fiquei participando da reunião que um monte de gente me convidou, que não tinha nem pauta ali. E eu só me ocupei durante o meu dia e não fiz aquilo que de fato era importante para mim. E aqui preciso exercer um pouquinho de egoísmo, tá? Porque você precisa olhar para os seus sonhos, para as suas metas de vida mesmo, tanto no trabalho quanto pessoais, com um pouquinho de egoísmo para que você possa colocar em ação algumas dicas que eu vou dar aqui com relação a essa lista de coisas que estão roubando o seu tempo, tá? Outro item. Então, a falta de prioridade, esse foi o primeiro planejamento ineficiente, o segundo foi a falta de prioridade. Você precisa estabelecer, tá? As suas prioridades, senão você vai viver sendo a agenda de alguém. O próximo item é o perfeccionismo. Porque se você não se acha suficiente, você vai sempre achar que precisa de mais coisas, de mais estudo, de mais treinamento. E não começa, e não faz. E é no movimento que você aprende. Não é esperando estar perfeito. Se você... Uma coisa que eu falo aqui,
com relação aos vídeos. Se pegar meu vídeo lá de 1 ano atrás que eu comecei a gravar aqui, você vai ver o quanto eles mudaram ao longo do tempo. Só que se eu não tiver vergonha do meu primeiro vídeo que eu gravei lá atrás, é porque eu comecei tarde demais. Então eu preciso ter vergonha, faz parte do processo, significa que eu comecei, entrei no movimento, fui aprimorando conforme eu fui aprendendo e fui me desenvolvendo, e isso foi evoluindo. Então, o perfeccionismo pode te limitar também e roubar o seu tempo. Você vai ficar ali esperando ter as coisas perfeitas para começar, esperando ter o melhor celular, às vezes, para gravar um vídeo, ser a melhor comunicadora para gravar alguma coisa, aqui tá o professor Fabiano, né? Esperando ter a voz aí perfeita para começar a cantar. É um processo, é no movimento que você aprende, então não é de uma hora para outra que você vai se tornar o perito naquilo. Se você demora muito para começar e tá trazendo esse perfeccionismo e isso tá te limitando a seguir, pode estar roubando o seu tempo também. Um outro ponto muito importante é a desorganização pessoal. A desorganização pessoal rouba muito, muito o seu tempo. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi montar esse espaço aqui desse escritório. Por quê? Porque eu quero gravar, já tá tudo aqui. Já tá aqui o ring light com suporte, eu só coloco o celular aqui, eu sento e tá pronto aqui o local. Eu não preciso ficar, mas eu tenho que... Às vezes, né, claro, né, tem que me arrumar, mas a melhor coisa que existe aqui é os filtros do Instagram também. Então, você não precisa estar totalmente arrumada, que dá uma disfarçada aqui nos filtros também do Instagram. Mas identificar o quanto a sua falta de organização rouba o seu tempo. Isso é muito importante. Não só aqui, nesse caso, eu trouxe esse exemplo, né? Então, facilita o meu dia a dia. Agora, o meu trabalho é aqui, o home office é aqui. Então, tá com um ambiente organizado, com as coisas à mão. Isso facilita muito. Mas na vida também, assim, nas suas coisas, né? A sua alimentação, se você não organiza, se você não sabe o que você vai comer durante a semana. Imagine se eu tivesse que tomar essas decisões todas durante o meu dia. Eu sento aqui para trabalhar e aí eu fico pensando, nossa, mas o que eu vou almoçar hoje? E aí eu, né, vou levantar daqui na hora do almoço, que eu tenho teoricamente 1 hora de almoço, aí que eu vou abrir a geladeira, olhar, pensar no que eu vou comer. Sabe, isso tá roubando o meu tempo e tá trazendo decisões que eu podia ter tomado antecipadamente para um momento que não é muito bom. Porque quando a gente toma decisões ao longo do nosso dia, isso vai consumindo a nossa energia também. Então, aquelas decisões que você pode tomar antecipadamente, tome antecipadamente. Inclusive, a roupa que você vai vestir, a roupa que se você faz exercício, a roupa que você vai vestir durante o dia, pro exercício, os alimentos, as frutas, os intervalos de tempo. Decida tudo que você puder antecipadamente. Isso vai fazer você ganhar tempo e produtividade. Então, ficar tomando decisões que roubam o seu tempo, isso você precisa eliminar, porque vai ganhar um tempo aí importante, além do que você vai se sentir mais produtiva com relação a isso, pensando com antecedência. Pode até economizar financeiramente, se você planeja adequadamente suas refeições, compras que você tem que fazer, você pode até economizar, evitar desperdício. Então tem outros benefícios ainda envolvidos nisso. Um outro ponto, que aqui algumas pessoas não praticam por medo, tá? É a incapacidade de dizer não. Então, pessoas boazinhas demais, elas perdem tempo e perdem foco das coisas que são importantes para elas, porque elas não sabem dizer não para outras pessoas. O que eu trago aqui de reflexão? Nós temos aí uma certa dificuldade de dizer não para as pessoas, porque a gente tem 2 medos primários que nos assombram e vão nos assombrar para sempre, que é o medo de não agradar e o medo de não ser bom o suficiente. Só que você precisa, como eu disse de uma forma aqui no começo, ser um pouco egoísta com relação ao que são as suas metas e seus objetivos de vida, sim.
quando você diz não para alguém, você precisa ter em mente que você não está dizendo não para a pessoa, você está dizendo não para o momento, para aquela coisa. E outra coisa que é sempre bom pensar. Às vezes, o não que você está dizendo é algo que vai te prender para sempre em uma coisa que você nem queria fazer. Então, precisa trazer esses pontos à tona. Quando você diz não, a pessoa tá recebendo um não para aquela situação e não é para ela. E aquilo é pro momento. E às vezes aquele não para aquele momento que aquela pessoa é para um momento, para você pode ser uma coisa que você vai levar para sua vida, como ônus ali de não se posicionar, tá? Então essa falta de posicionamento e dizer não para as pessoas de algumas coisas precisa mudar também. Então, pare de querer agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Quem é você na fila do pão? Começa a dizer não para algumas coisas. Ontem mesmo eu estava assistindo um filme de Natal, e a menina super boazinha, alguém pediu para revisar o trabalho dela. Ela tinha um monte de coisa para fazer das atividades dela. E a pessoa chegou pra ela e falou assim, você pode revisar o meu trabalho? Porque eu preciso entregar, eu queria muito a sua opinião. E ela, em vez de dizer não, que ela estava ocupada, que ela tinha outras coisas, outras prioridades, que ela vai ser cobrada, inclusive, por isso, ela disse sim. Por quê? Porque ela queria agradar a outra pessoa. Então, começa a olhar com mais cuidado para isso. Lembrando que você vai dizer um não para fora e um sim para dentro. É um não para aquela pessoa que é pro momento, depois vai passar, ela vai superar, e vai ser um sim para você, um sim para dentro, para suas coisas, para aquilo que você precisa priorizar na sua vida, tá? Então, trabalhar essa capacidade de dizer não. Falta de delegação. Aqui tem um ponto muito importante. Às vezes a gente não centraliza demais as atividades porque não confia nas outras pessoas por estar fazendo para nós. Então, precisa exercer esse músculo da confiança nas pessoas. Mas, além disso, você precisa olhar para algumas coisas que são consideradas economias burras, tá? Me perdoe a palavra, o palavreado aqui hoje, que algumas coisas precisam ser ditas. Então, tô dizendo, então algumas coisas são economias burras. Por exemplo, às vezes você não delega algumas coisas dentro da sua própria casa, porque você tá cuidando da casa, tá fazendo a limpeza, tá fazendo a comida, tá fazendo tudo. Só que você não sabe nem quanto custa, por exemplo, a sua hora. E às vezes você vai pôr na ponta do lápis e ver quanto custa a sua hora para você estar gastando ela limpando a sua casa, por exemplo. Se a sua hora é preciosa, ela é cara para você, ou ela tá te impedindo de viver ou de praticar algo que é importante, talvez você precise contratar pessoas para fazer algumas atividades dentro de você, para liberar o seu tempo para coisas que são importantes. Então, quando você delega atividades dentro da sua casa, como a organização da casa, você vai estar livre para fazer ou cumprir algum objetivo que você tenha, tá? Então, precisa olhar com cuidado para isso, olhar para os números mesmo, quanto vale a sua hora. Vale a pena você investir, delegar outras pessoas para fazer algumas coisas para que você consiga se concentrar naquilo que de fato é importante para você, naquilo que às vezes te dá até mais rendimento financeiro se você praticar do que se você ficar gastando X horas ali com algumas atividades que são do lar da casa. Então precisa olhar sempre, o tempo todo, quanto vale a sua hora. E se não seria mais barato delegar para alguma outra pessoa fazer, para que você pudesse se concentrar nas suas atividades que vão trazer outras fontes de rendas, outros itens. Então, precisa olhar para isso também. Então, além de delegar, confiar mais nas pessoas, traçar isso de alguma forma, olhar para essas economias que você pode estar fazendo e, às vezes, mudar, investir, né? Em delegar para outras pessoas algumas atividades e se concentrar no que é importante. Dificuldade de tomar decisões. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de tomar decisões, de analisar
o que você perde, o que você ganha com uma decisão que você toma. Se você não consegue, não tem esse hábito de centralizar, assim, de parar, de pensar os pós e os contras de alguma coisa, é possível que você tenha dificuldade de tomar decisões e seja muito influenciado também por outras pessoas. Isso vai tomar o seu tempo também. Se você tem dificuldade de tomar decisões, isso vai tomar o seu tempo. Então precisa trabalhar isso, trabalhar esse músculo de olhar as coisas por um prisma que te dá essa visão, o que eu ganho, o que eu perco, os pós, os contras, e medir, né, de que lado que você pode seguir com um pouco mais de exatidão para você ganhar tempo com isso. E tem um item aqui que é mais para o âmbito profissional, eu falei um pouquinho com relação às reuniões ineficazes. A gente às vezes eu participo de muitas reuniões no dia a dia. Algumas tá faltando pessoas que são aquelas que vão tomar decisões, então fica pela metade, você gasta o tempo das pessoas ali. Eu brinco até que se você começar a olhar o quanto custa a hora de cada uma das pessoas que estão naquela reunião, isso vale para as pessoas que se atrasam para as reuniões também. Então, quanto é 10 minutos perdido de 30 pessoas que de repente estão dentro de uma reunião, né? 30 pessoas dentro de uma reunião, 10 minutos de cada um. Às vezes tem profissionais que são especialistas e tal, então tudo tem um custo. Reuniões ineficientes fazem você perder tempo e fazem você perder dinheiro também. Então, não entre numa reunião se você não souber a pauta da reunião, se não tiver claro para você o porquê que você precisa participar e se as pessoas que são importantes para a tomada de decisão não estejam presentes, né? E se você começou uma reunião e as pessoas que são importantes não estiverem lá, cancele o quanto antes e remarque para um outro dia para você poupar aí o seu tempo. Então, reuniões ineficazes roubam tempo, energia e também dinheiro, às vezes, da sua organização. Outro ponto que rouba a sua energia é não saber usar os seus níveis de energia. Sim, nós temos o nosso nível de energia. De forma geral, a gente tem mais energia pela manhã. Tem algumas formas de você ativar a sua energia também, então por isso que é importante sempre manter exercícios físicos, seu cognitivo, tomando água, fazendo intervalos entre uma atividade e outra, para você repondo essas energias que você vai perdendo ao longo do tempo. Eu trouxe aqui, a nível de exemplo, quanto as nossas decisões que a gente vai tomando durante o nosso dia vão roubando a nossa energia também. Então, trazer decisões para o dia anteriores, para a semana, para o mês, antecipadamente, vai poupar também essa sua energia. De forma geral, você precisa avaliar quais os momentos do dia que você tem mais energia e trazer as atividades que são importantes, que estão relacionadas às suas metas, seus objetivos principais, para esse período de mais energia, para que você tenha mais rendimento. Então, é importante avaliar esses níveis da sua energia. E a outra coisa muito importante é cuidar da sua alimentação, porque isso vai também atrapalhar ou beneficiar a sua energia no seu dia a dia. Então, alimentos que trazem mais energia. Eu sempre pesquiso sobre isso, né? Alimentos que me fazem me tornar mais produtiva. É só você observar como que você se sente depois de você comer uma feijoada. As quarta-feiras e sábados, né? Você come lá uma feijoada, como é que você se sente depois de comer essa feijoada? Se você tem atividades que são importantes para realizar depois dessa feijoada, o seu rendimento não vai ser o mesmo. Então, cuidar da sua alimentação, porque isso também vai sugar horas do seu dia, você não vai render da mesma forma. Então, exercício físico, alimentação, hidratação é importante e está relacionado aos seus níveis de energia. Dificuldade de se comunicar também rouba o seu tempo. Então, você precisa trabalhar essas habilidades de se comunicar, de comunicar suas ideias, de escrever, às vezes, sucintamente. Então, a prolixidade, às vezes, né? Aqui em vídeo, às vezes, a gente repete algumas coisas que é para dar mais ênfase. Mas no dia a dia, para você ser mais eficaz, você precisa buscar e estudar comunicação assertiva. Então, tirar algumas
palavrinhas, cortar algumas coisas na forma de escrever. Então, eu falo escrever porque agora no remoto a gente tem feito muita troca de e-mail, né? Então, acho que foi 3 vezes mais, aumentou 3 vezes mais o meu número de e-mails que eu recebo todos os dias. Então, eu já recebo bastante, hoje fica em torno de uns 300 e-mails por dia. Eu não olho tudo que de volta. Ver e-mail talvez seja se ocupar, então eu olho para aqueles que são os 20% que são importantes para isso. Mas de forma geral, eu preciso ter uma comunicação assertiva. Quando eu olho que tem lá um loop de vários e-mails, resposta daqui, dali, às vezes é melhor trazer aquilo para uma reunião do que ficar trocando muitos e muitos e-mails ali. Então, olhar para a sua comunicação, trazer alguns estudos, livros sobre comunicação assertiva, como falar da melhor forma, lembrando que a comunicação é o verbal e o não verbal, o nosso corpo fala, então tudo isso precisa estar alinhado para que você possa ocupar, usar melhor o seu tempo, né? Não se ocupar, mas sim produzir. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, que produtividade é fazer mais coisas, não é fazer mais coisas, produtividade é fazer as coisas que são importantes, as coisas que estão relacionadas aos seus sonhos, seus objetivos, suas metas, sejam profissionais, pessoais. Então, produtividade é se sentir realizado, sentir que você está dentro da sua missão, do seu propósito da sua vida. Isso é produtividade, não é mais coisas, tá? Essas são as coisas certas para você. Outra coisa que rouba o seu tempo e que talvez você não saiba é a multitarefa, muito presente nas mulheres que se orgulham de dizer que elas são multitarefas, que elas fazem várias coisas ao mesmo tempo e ainda de salto alto. Então, muito cuidado com essa questão da multitarefa. Por quê? Porque é cientificamente comprovado, o nosso cérebro ele não presta atenção com a mesma intensidade, clareza, performance em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, talvez você agrupe coisas que você está fazendo. Ao mesmo tempo que você está fazendo a refeição para sua família, você está lavando a louça e está ouvindo uma música. Eu não tô falando desse tipo de multitarefa, até porque isso aqui, veja, a louça, a comida, tá ali uma do lado da outra, é tão relacionada, e a música são coisas que provavelmente você faz num processo automático. Então, você já faz arroz tanto tempo, feijão tanto tempo, que você já sabe o que vai, quantidade de água, de sal, de tudo. Então, você não precisa nem pensar para fazer isso. Então, isso não é considerado uma multitarefa em si. Quando você tá, por exemplo, saindo de uma atividade para outra, até as reuniões ou até as interrupções, tudo isso vai tirar o seu foco da onde você tá agora e vai te colocar com foco numa outra atividade. Só que cada vez que a gente muda o nosso foco, a gente tem um estudo que revela que a gente leva em torno de 24 minutos para a gente começar a prestar atenção naquela outra coisa com o mesmo nível de intensidade e foco que você estava na atividade anterior. Então, isso serve para você entender quando você deixa uma atividade e é interrompido, você vai perder aí uns 20 minutos até você retomar o seu foco quando você voltar para aquela atividade. Se você somar ao longo do seu dia quantas interrupções que você teve quando você estava fazendo uma determinada atividade, seja respondendo um e-mail, lendo um e-mail, lendo um artigo, você para e tem que retomar, às vezes, do ponto que você parou, ou que você está contando dinheiro, por exemplo, né? Se imagine contando dinheiro ali, alguém chega, te interrompeu, você vai começar tudo de volta, porque você não lembra nem onde você parou. Tudo isso atrapalha o seu foco, o seu racional. Então, multitarefa não é algo bom as pessoas encherem a boca e dizer assim, mas eu sei que consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. É mito isso, é o mito da multitarefa. Você faz quando tá no processo automático. Quando você entra, por exemplo, no carro e sai para dirigir, e de repente você chega no lugar e você nem lembra como é que foi que você chegou lá. Então, você tá fazendo o processo automático do seu cérebro. Isso não pode ser considerado a multitarefa em si. Então, multitarefas, interrupções, isso vai tomar de você cerca de 20 a 25 minutos a cada intervalo, a cada interrupção, a cada troca de tarefa, a cada troca de atividade. Então, presta atenção, é importante se blindar para o momento que você está fazendo uma atividade ou outra.
Algumas pessoas usam a técnica do Pomodoro lá, né? Eu falo que isso já tá antigo e não faz nem sentido de acordo com os estudos que a gente tem agora, né? Então, o Francesco Cirillo, que é um italiano, que criou esse método do Pomodoro, que basicamente é você focar 25 minutos em uma atividade e ter intervalos de 5 minutos. Como eu disse, a cada intervalo, a cada interrupção, você precisa e leva cerca de 25 minutos, 20 a 24 minutos para retomar o seu foco. Ou seja, de acordo, se você seguir o Pomodoro de 25 minutos, quando você estiver novamente entrando no flow da atividade, no foco, você está quase saindo dela de volta. Então, não é muito eficiente, dependendo da intensidade que você precisa dar de atenção para aquela atividade, né? Se são coisas triviais, que nem requer sua atenção, o seu foco, o seu cognitivo, de volta, são dos processos automáticos, você não vai sentir isso. Mas se você tá estudando, se dedicando para alguma coisa, 25 minutos, parou 5, quando você retomar, você precisa ter em mente esse time que você tem, que pode ir até 24 minutos para de volta retomar o seu foco. Então, se você quer usar essa técnica do Pomodoro, usa o Pomodoro estendido, né? Então, use com foco de 1 hora, intervalo de 15 minutos. Lembrando que de volta, para você retomar, vai ter esse tempo, mas aí vai dar tempo de você entrar em flow e tocar essa atividade depois. Então, mito de multitarefa rouba o seu tempo também. O próximo passo aqui, pra gente concluir, é identificar para cada área da nossa vida o que é importante pra gente, ou seja, o que eu quero alcançar nessa área, o que tem me distraído desse objetivo e uma decisão. Se você não tomar uma decisão e se você não mudar, nada vai mudar. Vai ficar tudo aqui no cognitivo, você ouviu um monte de coisa, fez sentido, talvez você anotou, mas você precisa colocar em prática. Então, lá daquelas 11 áreas da vida, eu sempre falo por aqui, quais são as decisões que você toma? Por exemplo, para a sua saúde. O que você deseja para a sua saúde? Né? Olhar para a saúde é mais do que olhar para exercício físico, né, estético, é olhar para os seus exames físicos, exames clínicos, né, se estão em dia, se não estão, olhar para tudo isso, né, o que você deseja para a sua saúde, como que você quer estar no curto, médio e longo prazo. Então, pensar a sua vida nos próximos meses, daqui 1 ano, 2 anos, quando você estiver mais velhinho, como é que você quer a sua saúde? Porque aquilo que você quer lá no futuro precisa ser decidido agora. Então, primeira coisa, você vai colocar o que você deseja para esse seu pilar saúde, por exemplo. E o segundo passo é você olhar com verdade para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua rotina, o que distrai você. O que impede você, no dia a dia, de dar pequenos passos para alcançar aquilo que você deseja. E aí você vai listar, porque aí você está elencando quais são essas distrações que estão te impedindo. Depois que você elencar as distrações, é hora da decisão. Você vai decidir, vai anotar do ladinho ali, que você está tomando nota, qual é a decisão que você toma para mudar essa realidade e começar, de fato, a atingir aquilo que você deseja. E você vai fazer essa lista com tudo que você quer para cada área da sua vida. Então, como que você quer o seu pilar espiritual, o seu pilar conjugal. Por exemplo, no conjugal, vou dar um exemplo aqui. Às vezes você quer tempo de qualidade com o seu cônjuge. E aí, o que te impede? Às vezes, o que te impede, por exemplo, as pessoas que trabalham, depois do expediente, sair com colegas de trabalho e ficar no celular ou jogos quando tá em casa. Então, que tipo de decisão você poderia tomar para mudar isso? Definir um dia específico para estar saindo
com os amigos, definir um dia específico para se distrair com os jogos e tudo mais. Desligar o celular antes de entrar em casa para dar atenção para a esposa, para o marido, enfim. São decisões que você precisa tomar. Mas para isso você precisa saber o que você de fato quer para esse seu pilar, né? Então, para o conjugal, o que você espera, o que te distrai de alcançar isso e qual a decisão que você toma a partir daí. Para os filhos, para os parentes, lembrando que parentes é pai, mãe e irmãos, que entra nos parentes. O seu pilar social, saúde eu já falei, financeiro, o intelectual, o espiritual já falei também, emocional também. São 11 os pilares que você precisa fazer essa lista. A lista de que você deseja para cada um deles, o que distrai e tem impedindo você de conquistar aquilo que você deseja e qual a decisão que você toma para começar a construir uma realidade diferente. Eu trouxe aqui uma lista de coisas que roubam o seu tempo e aí você precisa olhar para a sua realidade e ver o que se aplica, o que não e o que você consegue começar a mudar para liberar tempo da sua agenda para começar a fazer as coisas que você está definindo aí nesses 11 outros pilares. Olhar para essas distrações, ver como você pode eliminar esses desperdiçadores de tempo e começar a viver o que de fato é importante e vai te levar para o alcance daquilo que você deseja. O recadinho de hoje era esse. Eu acho que eu falei tudo que estava aqui. Sim, eu falei tudo que estava aqui no roteirinho. Não esqueci de nada. Alguma dúvida? Sugestões, dúvidas? Aproveitem. Essas dicas são importantes para começar a colocar no papel as metas e objetivos para 2021 e se manter focado nelas e não se distrair do seu objetivo principal. Márcio, Valnete. A live vai ficar gravada, então você pode assistir novamente, tomar nota das coisas que são importantes aí, identificar os seus desperdiçadores de tempo, traçar os planos para resolver esses desperdiçadores, eliminar da sua vida. Eu acho que construir esses hábitos de tornar de eliminar de vez esses desperdiçadores é o que de fato vai fazer você se tornar mais produtivo, ganhar tempo no seu dia a dia. Tem outras dicas aí de grandes players que eles, inclusive, eles vestem a mesma roupa todos os dias, que é para não ter que decidir todo dia de manhã o que eles querem vestir. Então eles já tomam essas decisões antecipadamente também para ganhar tempo. Então tem várias coisas que você pode antecipar para não ter que decidir durante o seu dia, poupar a sua energia, poupar o seu tempo. E é importante que você comece a identificar esses desperdiçadores e trace um plano, mude os hábitos para que eles sejam de fato eliminados da sua vida. E que você possa ter mais tempo para viver todos os seus sonhos. Um beijo para vocês, a gente se vê na próxima Question of the Week. Tchau, tchau!